Ok, pessoal, então eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão criar formulários utilizando os aplicativos do Google. Para isso, vocês têm que estar logados no e-mail da Facate, tá, do Gmail. Vão clicar nessa opção aqui, ó, Google Apps, e vão encontrar um botão chamado, uma opção chamada Formulários. É um botão de cor roxa. Clica aqui. O que vai acontecer com vocês? Vai abrir uma interface, né, um espaço onde vocês vão criar os formulários de pesquisa. Num primeiro momento aparecem para vocês numa barra superior aqui algumas opções de formulário que podem ser trabalhadas e oferecidas com galerias de formulários de pano de fundo. Eu não vou entrar nessa parte com vocês, eu vou mostrar o método mais simples. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo formulário. Então eu vou clicar nesse botão aqui, ó, sinal de mais, botão em branco. Formulário em branco, perdão. Quando eu clico no formulário em branco, aparece uma interface para mim. E aí o que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar um título para esse formulário. O nome do meu título vai ser formulário, o nome do meu formulário, perdão, vai ser formulário OSM. Porque é o formulário de organização, sistemas e métodos que eu estou usando aí para vocês trabalharem aí e usarem como teste. Cada um vai criar o seu, né? Eu só estou usando esse modelo aqui porque é o que eu estou usando de exemplo. Para que ele já fique com o nome certinho, eu vou clicar aqui, ó, nessa barra. E quando eu clico nessa barrinha aqui de nome, ó, ele pega o nome do formulário que eu criei. No meu caso aqui, eu criei o formulário de OSM, vocês vão criar o formulário de pesquisa, tal, formulário do fulano. Vocês vão definir o nome do formulário. É muito importante vocês lembrarem o nome do formulário para acharem depois. Tá? Poderem tabular, poderem alterar. Então gravem bem esse nome. Esse nome eu crio aqui no título e depois quando eu clico aqui ele assume o nome que foi criado no título. A descrição do formulário sempre é bom colocar, que é uma descrição, ou melhor, a descrição do formulário no meu caso aqui, é um formulário de teste. Vocês podem descrever para a pessoa que vai trabalhar aí com vocês qual é o objetivo desse formulário, as pessoas que vão responder, que elas entendam qual é o objetivo desse formulário. Então a descrição é para descrever o que vai ser abordado e o que vocês estão pesquisando ou investigando aí em relação à ferramenta de vocês aí, o objeto de investigação. Com relação às perguntas, eu tenho esse espaço aqui, ó, e esse espaço aqui permite que eu consiga criar as perguntas. Então a primeira pergunta, né, eu posso definir aqui que tipo de pergunta que eu vou fazer, se é múltipla escolha, caixa de seleção. No caso de vocês vão criar dois tipos de formulário. Ou um formulário de múltipla escolha, que é o questionário fechado, ou a entrevista, que é o parágrafo. Eu vou criar uma questão de cada, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. A primeira vai ser uma de múltipla escolha. Eu vou colocar aqui qual o seu curso. E aí vou colocar algumas opções aqui, ADM, de administração. Ele vai abrindo direto para mim aqui, né? Quando eu vou abrindo, colocando, ele vai colocando para mim. Ciências contábeis. Vou colocar mais um aqui de pedagogia. Ok? E aí, se o aluno não é nem de administração, nem contábeis ou pedagogia, eu coloquei os três cursos com os quais eu leciono, né, eu trabalho, eu posso escolher a opção outro. E aí, quando eu clico no nome outro, aparece a opção para ele marcar outros e ele escrever a próprio punho qual é o curso que ele está fazendo, qual é o curso que ele está matriculado. É importante também, pessoal, vocês pensarem o seguinte: as perguntas elas têm que ter caráter obrigatório de resposta. Então, marcar essa opção aqui, ó, obrigatória. Porque às vezes a pessoa manda o formulário e esquece de marcar uma pergunta ou esquece de dar resposta para uma pergunta e aí vai ficar em branco essa resposta desse respondente aí, vai ficar ruim para vocês, certo? Para eu criar uma outra pergunta, eu vou nessa barrinha lateral aqui, ó, clico no botão de mais aqui e aí vai abrir um outro espaço para perguntas para mim aqui. Aí eu vou colocar aqui, eu não coloquei questão 1.
Questão 2, vamos colocar aqui pergunta 2. Qual sua maior qualidade? Explique. E aí eu vou escolher, ele já deu por default aqui, a opção parágrafo, para quem for fazer parágrafo, né, perguntas com respostas abertas, escolhe a opção parágrafo. E aí eu posso, ele vai dizer, o entrevistado vai dizer, olha, minha maior qualidade é ser atencioso, ser dedicado, e aí, enfim. Não esqueçam de marcar como obrigatória a pergunta, certo? Feito isso, eu posso mudar de ordem também as minhas perguntas. Ó. Eu posso colocar 2 na frente da 1, 1 na frente da 2. Aqui no caso eu já estou criando em ordem, mas deixem para organizar no final da ferramenta, tá? Quando vocês colocarem todas as perguntas para verem se realmente elas estão na ordem certa, vocês podem alterar isso aí. É só clicar aqui, ó, quando aparecer a cruz, clicar e arrastar que ele movimenta, tá? Uma coisa interessante, tá? As configurações, é interessante vocês prestarem atenção nas configurações do formulário. O que é importante que vocês enxerguem? Que desmarcar essa opção aqui, ó, restringir aos usuários da Facate. Por que vocês não devem restringir a resposta só aos usuários Facate? Porque quem não tiver e-mail da Facate vai acabar não conseguindo responder. Vai ficar com problema aí na resposta, certo? Outra coisa que deve ser marcada, isso vocês desmarcam. Isso aqui, ó, limitar a uma resposta. Vocês devem limitar a uma resposta. A pessoa só pode mandar uma resposta. Porque ela não mande 2 respostas, 3 respostas. Se ele der um botão voltar e tentar mandar de novo, ele conseguir enviar. Vai ficar duplicado, certo? Observem isso aí. Com relação às respostas, eu quero que vocês façam uma coisa importante aí. Eu saí do perguntas e fui para respostas. Eu clico nesse botãozinho, no respostas, eu clico nesse botãozinho aqui, ó, e vou criar uma nova planilha. Notem que ele já pegou o nome, formulário OSM respostas. Por que isso? Porque quando eu crio esse processo, as respostas que vocês tiverem vão ser armazenadas numa planilha. Depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão achar o formulário e achar a planilha, não se preocupem. Criaram uma nova planilha, mantenham com o mesmo nome do formulário para ficar vinculado e vocês lembrarem disso. Lembrando que vocês têm que sempre lembrar qual é o nome do formulário. Cliquem no botão criar e olha o que vai acontecer. Ele vai criar lá na opção planilhas uma planilha com o carimbo e hora, ou data e hora, o nome as questões e as respostas que esses respondentes estão aí lançando para vocês. Tudo que for respondido vai cair nessa planilha aqui. Aí fica tudo armazenado num lugar só. Ok? Eu vou voltar para o meu formulário. E aí eu vou aqui em perguntas de novo e vou clicar na opção enviar. Ó, nesse botãozinho do canto aqui, ó, enviar. Quando eu vou no enviar, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês podem mandar direto por e-mail, colocando o e-mail separado por vírgula aqui. Só que tem vezes que não vai funcionar, porque o software que a pessoa está utilizando não interpreta o formulário como um formulário dinâmico, ele interpreta como um formulário estático. Então, uma dica para vocês. Quando vocês forem enviar o formulário para as pessoas que vão responder, cliquem aqui nessa correntinha, ó, e copiem esse link aqui. Ele cria um link. E aí construam um e-mail para as pessoas que vocês querem que responda, mandando o link. Porque daí quando a pessoa clica no link, vai direto para o formulário online. Ele não fica estático na mensagem, no corpo do e-mail. Então é uma dica para vocês, tá? Quando forem mandar os e-mails com os formulários ali, certo? Mandem mandando o link e explicando que não é vírus, que a pessoa pode entrar, que não tem problema nenhum, tá certo? Quando eu clico no copiar, ele copia e já gera o processo para mim. É isso, pessoal, essa primeira parte aí de envio e criação do formulário e criação da base de dados com as respostas, onde vão ficar as respostas, tá?